Os vários nomes pelos quais os antigos dissidentes foram conhecidos e distinguidos. Os antigos dissidentes presbiterianos assumiram e receberam a denominação de dissidentes, devido ao papel que seus antepassados desempenharam na Revolução em 1689, de modo que eles aberta e francamente discordaram dos atos públicos dos representantes da nação, tanto na Igreja como no Estado, considerando esses atos como envolvendo um afastamento lamentável das conquistas anteriores louváveis. O epíteto old, antigo ou velho, tem sido comumente prefixado a fim de significar que eles são mais antigos como um corpo distinto do que qualquer outro grupo de presbiterianos que se separaram da igreja estabelecida. Em algumas partes do país, especialmente na Irlanda, eles foram chamados de Covenantas, por causa de seu apego declarado à Aliança Nacional da Escócia e à Liga Solene e Aliança dos Três Reinos. Existem vários apelidos que são frequentemente dados a eles por outros. Eles foram chamados Whigs, um termo bem conhecido e tem sido frequentemente aplicado aos amigos zelosos da liberdade civil ou religiosa. Os Cameronianos, que vêm do reverendo Richard Cameron, que morreu em Armagh, em Kyle, em 20 de julho de 1680, pela espada de seus perseguidores sangrentos, enquanto ele e vários de seus seguidores, sendo repentina e furiosamente atacados, defendiam nobremente suas vidas e liberdades religiosas. Os homens da montanha, por causa de sua adesão à mesma causa com aqueles que sustentaram e apoiaram a pregação do Evangelho nas montanhas e charnecas da Escócia durante a perseguição, mas também porque eles mesmos, na falta de melhor conveniência, muitas vezes foram obrigados, mesmo desde a Revolução, a administrar ordenanças em campos abertos, embora isso não seja tanto o caso agora como já foi. Os M. Millans, do nome do primeiro-ministro que defendeu sua causa depois da Revolução, e cujos descendentes imediatos da segunda e terceira geração ainda estão empregados em ministrar entre eles. Se a intenção do colocador de apelidos fosse boa, então todos esses nomes poderiam ser considerados muito inofensivos. No entanto, há um epíteto muito repugnante, a saber, pessoas anti-governo, que alguns concederam aos dissidentes, mas que eles justamente rejeitam com aversão, na medida em que acreditam firmemente e também têm demonstrado repetidamente pela imprensa que é totalmente inaplicável a eles. De fato, a menos que seja por grosseira ignorância de seus princípios declarados ou por uma pura malícia, desejando torná-los tão detestáveis perante o mundo quanto é possível, é difícil conceber como esse termo poderia ser aplicado aos antigos dissidentes. Tão longe estão de serem hostis ao governo civil entre os homens, que eles têm uniforme vigorosamente afirmado que é uma ordenança preciosa, instituída pelo grande Criador do céu e da terra e compreendida nas revelações de sua vontade, em que os fins dela são evidentemente declarados, sua própria glória, a proteção externa da sua igreja, onde a verdadeira religião é conhecida e professada, assim como o bem da humanidade em geral. Nem os dissidentes se opõem ao tipo particular de governo civil adotado em nosso próprio país, a saber, uma monarquia mista. As grandes questões sobre as quais suas hesitações se voltam são os termos ou condições fundamentais pelas quais as pessoas são admitidas em lugares de poder e confiança na nação. Eles poderiam, em julgamento e consciência, aprovar esses termos, visto que é uma ideia necessariamente implícita em reconhecer qualquer governo, desde que a linguagem mantenha seu significado usual. Eles encontram esses termos de avanço de acordo com a vontade revelada de Deus, que eles consideram como padrão de conduta humana, tanto na sociedade civil quanto na religiosa, bem como eles poderiam uma vez ser persuadidos em suas próprias mentes que o atual contexto é consistente com as leis fundamentais do reino nos tempos mais puros daquela reforma no qual desejam aderir,
em vez de diferir dos outros habitantes da Grã-Bretanha no que diz respeito ao reconhecimento do presente governo. Eles encontrariam um prazer peculiar em concordar com eles. Entretanto, percebendo claramente que os termos da revolução para o avanço ao poder são de uma espécie diferente, os antigos dissidentes não podem, em julgamento, aprovar, mas encontram-se de fato sob a desagradável necessidade de entrar abertamente em um protesto contra o retrocesso nacional, seja na Igreja ou no Estado. Ao fazê-lo, consideram-se procedentes do grande e geralmente aceito princípio de que a sociedade humana é formada por consentimento mútuo, porém não por compulsão ou por uma parte dominando a outra. Se este for o caso, aos dissidentes não pode ser negado consistentemente o privilégio de declarar abertamente sua satisfação com as leis fundamentais daquela grande sociedade nacional, os quais, nas pessoas de seus dignos ancestrais, eles deram seus consentimento de coração, e que também eles ainda aderem suas próprias pessoas. Nem eles podem ser justamente culpados depois de usar os melhores meios de informação ao seu alcance, por seguirem os ditames de sua própria mente sob a direção de uma regra superior, ao discordar dos atos daqueles que na Revolução recuaram das antigas realizações louváveis e reorganizaram a sociedade em princípios inteiramente diferentes. Contudo, que seja sempre observado com cuidado que depois de entrar publicamente em sua discordância do acordo revolucionário da Igreja e do Estado, assim como nomeando abertamente suas razões, sempre foi, e eles confiam que sempre será, a prática dos antigos dissidentes viver pacificamente e inofensivamente, sem perturbar nem os pequenos nem os grandes, nem eles desejam que isso seja admitido em sua simples afirmação. Deixe que os fatos testemunhem, deixe sua conduta passar pela mais severa investigação desde 100 anos atrás e descobrir-se-á que em nenhuma rebelião, sedição ou perturbação pública de qualquer tipo eles já participaram ou tomaram parte ativa. Eles nunca alimentaram a ideia de se opor às medidas públicas ou de propagar seus próprios princípios pela violência, nem jamais tiveram a mais remota ideia de prejudicar a pessoa ou qualquer propriedade de qualquer homem, alto ou baixo, rico ou pobre, por mais que ele possa divergir deles em suas opiniões. Pelo contrário, eles desejam sinceramente, por todos os meios consistentes ao seu alcance, promover a paz e a felicidade da sociedade humana, onde quer que a providência lhes ordene. Então, com que sombra de razão ou franqueza eles ainda podem ser chamados de pessoas anti-governo, o público imparcial será deixado para julgar.